Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, fala sobre a tentação de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse mês eu passei meditando nesse texto. Confesso aos irmãos, tendo em vista um escândalo muito grande que está acontecendo em Hollywood. Os irmãos que mexem com a internet talvez tenham ouvido. Alguém já ouviu sobre isso? Poucas pessoas viram. Eu convido vocês a procurarem saber sobre esse escândalo que está acontecendo ali. É algo muito forte, é porque abalou o mundo do esporte, da música, entre atores e pessoas famosas do mundo inteiro estão envolvidas num escândalo terrível, porque eles procuravam fama e a grande maioria deles foram abusados. E eu fiquei muito surpreso de ver como a Bíblia se cumpre o tempo todo. Deus é fiel. E por um lado, embora eu tivesse me sentido mal e pelo sofrimento das pessoas, porque eles sofreram muito, mas por outro lado eu fiquei feliz porque é claro que nós estamos vivendo sobre a face dessa terra e somos tentados. As músicas, principalmente para quem gosta de música, mesmo sendo cristão, eu, por exemplo, sempre procurei adorar o Senhor e nunca emprestei minha voz para as coisas do mundo desde cedo. Eu sempre achei que todo cristão tem que cantar só música evangélica e só ouvir música de adoração a Deus, e eu me separei para isso e estou muito feliz com isso. Mas quando uma música é bonita, querendo ou não, você é atraído por ela. Ou se você liga a televisão, você vê um filme, esse filme te chama a atenção, porque nós estamos vivendo esta vida aqui, temos fome, levantamos, tomamos um café, almoçamos, jantamos, dormimos, estamos vivendo aqui, mas agora temos uma nova vida em Cristo, e é uma vida espiritual. A vida da igreja, a existência da igreja, de todo esse tabernáculo aqui, esse templo, tudo isso aqui é espiritual. Todos os utensílios dessa casa, os aparelhos de som e microfones são consagrados a Deus. Há quem diga que apenas o homem é templo do Espírito Santo, mas eu quero dizer para você, tudo isso aqui tem unção de Deus, creia nisso. Foi comprado com ofertas de pessoas espirituais e fiéis a Deus. Deus consagrou tudo isso aqui. Desde o princípio Deus usava o óleo, o azeite para ungir as coisas. Os aventais de Paulo curavam. O bordão de Eliseu também foi levado para ressuscitar o morto. Então o sobrenatural de Deus, assim como a fé, como as escrituras sagradas, transformam as coisas que aparentemente são naturais. Eu creio muito nisso. Eu estou no Evangelho há muitos anos, desde adolescente. Não sou supersticioso, mas eu sei de um Deus
sobrenatural e que nós temos que dar caso a tudo que pertence a Ele e é separado para Ele. E esse Deus, Ele é amor, está lá em Hebreus 12, 29. O nosso Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Com Ele não se brinca, com Ele se alegra, com Ele se tem alegria, com Ele se regozije. Ele é para a sua adoração, para o seu louvor, mas com Deus não se brinca. E por isso é tão difícil servi-lo, porque se você brincar com eles, você vai acabar mal. Mas no início dessa tentação, Jesus, esse evangelho de Mateus, ele foi direcionado aos judeus cristãos. Foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. Mateus, ele foi um publicano, um homem que quando viu Jesus passar, ele creu. Quando Jesus o convidou, ele seguiu. A questão sempre vai ser essa: a decisão que você vai tomar. Tudo em relação a Deus está relacionado à decisão pessoal. Não é coletiva, mas é pessoal. Ou você decide seguir a Cristo ou não, ou você decide ser fiel a Ele ou não. A decisão será sua e ninguém vai te julgar por isso, principalmente se for alguém como eu. Vou sempre te dar passagem, te dar liberdade para você seguir o seu caminho. Mas quero te dizer uma coisa: a responsabilidade sempre será pessoal, sempre será do homem decidir em seguir a Cristo, como Mateus fez. E como depois ele se tornou uma pessoa tão íntima de Deus, e depois veio escrever especialmente esse evento tão marcante da história, porque nessas 3 investidas que Satanás fez contra o Senhor Jesus, é justamente a base das investidas que ele fará na sua vida também e que ele tem feito. Não será diferente. A observação é a seguinte: o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites, ele passando ali, ele teve fome depois desse período. E foi justamente quando o tentador se aproximou dele. Satanás, ele vai se aproximar para lhe tentar quando ele conhecer a sua fragilidade, quando ele conhecer a sua fraqueza, quando ele reconhecer que você está debilitado. Ele vai procurar o momento ideal. A Bíblia fala sobre armas que são forjadas, que são preparadas, e pode ter certeza, na minha imaginação, se ele forjar algo para a vida de um irmão, para outra vida será diferente, porque ele sabe a medida exata. Ele não é tolo, ele é sagaz. O diabo, ele é terrível, ele é mais que um psicólogo. Ele pecou, ele estava na glória, ele conheceu a Deus pessoalmente, então ele sabe muito mais do que nós, do que o ser humano. Você só pode vencê-lo através do poder do nome do Senhor Jesus e através de uma vida também de intimidade com Deus, onde ele não tem lugar para entrar contra você. Se você tiver com todas as brechas fechadas, se não deixar brecha para ele, ele não entra. Em nome de Jesus ele não entra. Mas se ele vê possibilidades, é justamente nas possibilidades que ele vai atuar. E ele vai escolher o momento de maior fraqueza para lhe lançar uma seta espiritual, para que você se sinta derrotado. Ele vai minar as suas forças de tudo quanto for possível, de tudo quanto houver possibilidade. E nós estamos confrontando o diabo dia após dia. Ele veio para matar, roubar e destruir, disse o Senhor Jesus. Eu levo muito a sério o que Jesus diz. Lá em João 10:10, Jesus fala isso. E o Senhor Jesus não estava brincando, ele estava nos alertando, estava nos exortando acerca disso. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então nós temos um inimigo espiritual. Mas eu me apego também o que Deus fala a respeito, através da vida de Paulo, dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Então Jesus Cristo é maior. Nenhum pensamento contrário de fraqueza pode abalar a nossa fé em relação a você continuar firme e sabendo que o Senhor está contigo. O tempo todo ele está contigo. Mas naquele momento que ele percebeu que o Senhor teve fome, ele também sabia que o Senhor podia fazer, e ele disse: se tu és o Filho de Deus, diga que esta pedra se transforme em pão. E aí o Senhor respondeu para ele:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é claro, ficou claro que o Senhor Jesus disse que o pão que te sustenta tem saído da boca de Deus, né? Os benefícios do Senhor, da sua casa, da sua vida, e isso tudo é a boca de Deus sobre a sua vida. Deus tem te abençoado, Deus tem te dado possibilidades, tem te dado condição. Todo bem provém somente de Deus, não de Satanás. Mas o diabo fez esse convite ao Senhor. Ele tem feito convites assim a muita gente que tem cedido, porque você pode fazer o que é errado, você pode obedecer o diabo, fazer o que ele está dizendo, como você pode dizer não a ele, porque tudo que você fizer aqui que é contrário, que parece fácil, né, mas é ilícito, Deus não aprova. É como se você comprasse algo que foi roubado. É a mesma coisa que você estivesse roubando. É a mesma coisa que você estivesse praticando a violência. Por isso todo cristão, ele precisa ser honesto e ter a consciência que nada, nenhum erro pode entrar dentro da sua casa. Fruto algum de uma coisa ilícita pode entrar na sua casa, porque é maldição. Não importa o tamanho, se é pequeno ou grande, aquilo que não pertence a você é uma maldição dentro da sua casa. Às vezes, principalmente com o jovem que ainda é experiente, ele pode ser seduzido a isso. Então eu quero te adiantar isso. Eu sei que é Deus que está falando com você. Nunca ponha a mão em algo que você não pagou por aquilo, algo que foi comprado de forma justa, porque se entrar na sua casa e na sua vida, será uma maldição, porque com essas coisas ilícitas, com elas entram os espíritos malignos, os demônios entram ali e vão destruir a sua vida, em todo sentido e em qualquer área da nossa vida que você possa imaginar. O que não é lícito destrói, o que não é lícito tem ação diabólica, tem ação do nosso adversário. É a porta por onde ele entra, justamente naquilo que não é lícito. Por isso o Senhor respondeu: mas nem só de pão viverá o homem. Fiquei apenas 40 dias e 40 noites sem comer, isso é pouco. Eu prefiro não comer, até se for o caso, mas não vou obedecer à voz do adversário, vou permanecer fiel. Essa é a única opção que a igreja tem, e é a decisão que você tem que tomar, e tudo estará sempre baseado, irmão, na sua decisão. E Jesus, ele estava nos representando ali. O Senhor está representando a cada servo dele, criança, jovem, adolescente ou ancião. O Senhor estava nos representando ali em sua fidelidade, em sua consciência, em sua intimidade com o Pai, com Deus. Louvado seja Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão em suas mãos, e nunca tropeces em alguma para que nunca tropece em alguma pedra. E disse o Senhor: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso daí me chamou muito a atenção quanto a você tentar ao Senhor. Quantas vezes nós ouvimos um conselho, quantas vezes temos consciência de que aquilo ali é errado, mas nós persistimos um pouco mais. Não tem nada a ver, é só dessa vez. E normalmente as pessoas, quando nos fazem oferta, geralmente é para dizer: é só agora, não é nada demais, não tem problema nenhum, isso é rápido, é a fração de minutos, não vai pegar nada, você pode fazer, não vai te comprometer. Esse é o convite, essa é a proposta de Satanás, e você está ali realmente colocando Deus à prova. Você está tentando ao Senhor. É como um conselho que sua mãe dá, que seu pai te deu, e o conhecimento que você já tem, Deus está nesse conhecimento, na sua consciência, e você sabe que é errado, mas você persiste, você vai tentar a Deus. E quantos hoje estão presos, né, estão encarcerados? Quantos hoje estão sendo presos? Você vê aí hoje, por exemplo, há uma classe, por exemplo, a classe política, onde a corrupção predomina, e todo mundo sabe disso. É justamente essa questão de você ser convidado a aceitar uma propina, e parece que não tem nada a ver, mas ali você está tentando a Deus. Você não tem necessidade de
de persistir naquele erro, de aceitar esse convite, não se deixar seduzir. E às vezes até dentro do próprio templo, dentro da igreja, em muitos ministérios, e aí você começa a ouvir sobre escândalos, sobre fraudes, sobre as pessoas persistirem em ensinos que não convêm, que não são do Senhor, quando na verdade o que edifica e o que faz o que torna o homem íntimo de Deus é as Escrituras. Não é aquele mover, aquela questão de curas, de espetáculos dentro do templo. Nada disso daí edifica a sua alma. As festividades, hoje por exemplo, a música é maravilhosa, ela edifica, mas eu quero dizer para você uma coisa: não é só o louvor. Há um momento que você precisa confrontar-se com a palavra de Deus. E às vezes a palavra ela é profecia. Sem a profecia o povo se corrompe, diz a Bíblia. É a palavra que é o fiel da balança, onde entra na sua mente e te edifica, te purifica você. A palavra de Deus é como prata, diz a Bíblia, que é purificada 7 vezes em forno de barro. Quer dizer, ela é pura, 7 vezes ela é pura, ela é purificada. Eu desejo pregar essa palavra pura, né, que é santa, que vai edificar a sua alma, que ela vai além do seu entendimento, além do que você está ouvindo. Ela tem o poder de chegar até a sua alma, é na divisão da alma e do espírito. Ela é como espada alguma de 2 gumes, que vai à divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. E eu quero ser curado na minha alma, né, purificado ali, para que o diabo ele não tenha poder sobre a minha alma, para que eu consiga resistir no dia mal, porque o dia mal virá, né, o dia da fraqueza. É o momento que Satanás vai atuar, quando ele te vê mais debilitado, é quando ele vai tentar contra você. Então é o momento de você se posicionar agora mesmo, dizendo não para ele, e sim para Jesus, sim para as Escrituras, sim para a fé, para a palavra de Deus, né, e crendo num evangelho de salvação, de redenção da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar prontos para todas as coisas. Vou até dar esse testemunho aqui agora, às 7h30, agora nesse momento. Eu estava sentado ali, meu irmão mandou uma mensagem. Esse é meu irmão, por parte do meu pai. E na mensagem estava escrito assim: irmão, papai morreu. Eu fui ali para fora e eu vi o pessoal tentando falar comigo, até minha irmã Liliane. Eu falei, meu Deus, como é que situação é essa? Aí depois fui entender que é o meu tio que criou esse meu irmão, né? É um pai de criação dele. Mas naquele momento eu me senti abalado ali, por um momento ali. Falei, que mensagem é essa, né? Mas isso aí mostra para nós o seguinte: você precisa estar pronto, você precisa estar preparado com Cristo. E eu vou dizer, o mundo é uma grande ilusão. Há pouco ali estava meditando com Vanderlei, que as famílias estão divididas até dentro de casa por causa do celular. Antigamente as famílias se conheciam e queriam se encontrar, porque eles não tinham celular, então eles queriam se ver. Eles queriam estar perto um do outro para sorrirem, para brincarem, para comerem junto. E hoje, se você parar para pensar, você já nem conhece mais nem seus irmãos e nem seus primos. As famílias estão se afastando umas das outras e até dentro de casa estão divididos. Porque o celular, ele é bom, mas ele é um negócio também muito ruim, sabe? Ele é terrível. Esfria os relacionamentos. E se a gente pudesse controlá-lo, porque ele tem controlado a vida de muitos de nós, tem controlado. Nem para você orar, ele tira o seu tempo de oração, ele tira o seu tempo de leitura da palavra, de comunhão com Deus, ele rouba tudo de você. Se você deixar. E o tempo, ele é muito importante, é fundamental. Talvez a coisa mais importante da vida de um cristão, de um ser humano, é o tempo. Porque quando você abre os olhos, já não deu mais tempo. Você perdeu a hora, você perdeu os amigos, você perdeu a família, você perdeu tudo, porque você não viu o tempo passar. Então valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo na presença do Senhor. Reveja hoje mesmo
os seus conceitos agora, em nome de Jesus. Amém? Porque também não adianta você lamentar. O que adianta é você adorar a Deus, porque Deus, Ele é a tempo. Para Ele o tempo não faz a menor diferença, e Ele começa a corrigir tudo a partir de agora, em nome de Jesus. E Ele faz milagre mesmo, o nosso Deus faz milagre. E o primeiro milagre é curar o nosso interior, curar a sua mente, curar as raízes de amarguras, as palavras e o passado que muitas das vezes não foi bom. O passado às vezes pode ter sido terrível, as cicatrizes, as marcas, mas elas todas são curadas em nome de Jesus. O Senhor cura tudo isso, e Ele não é acusador. Satanás sim é acusador, Ele é acusador, mas o Senhor não. Ele quer te abraçar, Ele te escolheu, Ele quer salvar a tua vida, salvar a tua alma, te acolher, curar os seus sentimentos, a sua alma. Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Mas aqui está dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, não ponha Deus à prova, não duvide do poder de Deus. Isso me chama a atenção rapidamente na atitude dos israelitas que foram espiar as terras de Canaã, e os 12 retornaram, e 10 diziam: é impossível chegar lá. E a Bíblia diz que Deus foi tentado ali. Uma jornada que estava no final, ela se prorrogou por mais 40 anos, e todos de 20 anos para cima morreram no deserto. Apenas 2 se posicionaram a favor, da palavra de Deus, que dizia: essa terra é vossa, essa terra pertence a vocês. Foi a terra que Abraão havia conquistado. Abraão não estava mais ali, e outros povos estranhos foram para lá. Mas quando Israel saiu do Egito, eles retornaram para a terra que era de direito, que pertenceu a Abraão. Mas chegando ali, teriam que travar batalhas para conquistar o espaço que já era deles, que pertenciam a eles. Mas apenas 2, Josué e Caleb, não colocaram Deus à prova, e por isso Deus os honrou. Eu quero dizer, nunca duvide de Deus, não duvide da sua promessa, não duvide da salvação da sua alma que há nele, para que você tenha alegria, para que você goze do fruto do Espírito. Sabe, 2 textos bíblicos que marcam a vida cristã, e tem marcado a minha, eu creio que vai marcar a sua também. São 2, ali Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, e todo crente precisa se alimentar desse fruto: gozo, paz, longanimidade, amor, mansidão, temperança. Todo fruto do Espírito que alimenta a tua alma, que traz a alegria do fruto. O crente tem que estar comendo desse fruto, se alimentando do fruto do Espírito, porque se você não tiver isso, você vai ser infeliz mesmo dentro da igreja. Nem Jesus vai poder transformar você se você não crer, se você não se alimentar desse fruto. O outro texto que marca muito a minha fé, e pode marcar a sua também, em Efésios capítulo 6, verso 10, as armaduras de Deus, você tomando posse da espada do Espírito, você vencendo o mundo com as armaduras de Deus, escudo da fé, capacete da salvação, você crendo: eu sou salvo, não vou me entregar à ira, não vou me entregar à fraqueza, não vou me entregar à dúvida, porque a salvação está sobre a minha cabeça, diz a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo, e todo crente precisa ser revestido das armaduras de Deus, calçar os seus pés na preparação do Evangelho da paz, para que você possa ser bem sucedido, irmão, em meio à tempestade, em meio ao fogo, em meio à luta, em meio às batalhas. Você precisa ser revestido das armaduras de Deus. Então se aplique à palavra do Senhor. Não só venha à igreja porque está todo mundo vindo, porque na igreja é bom, você ouve boa música, boa palavra, Jesus está ali, Jesus é bom. Mas eu quero dizer mais do que isso: venha à igreja porque você é um salvo, porque você vai herdar a salvação eterna, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar a alma do homem. Não foi para que o homem vivesse aqui e depois ele fosse para o inferno, ou tudo aqui acabasse. Eu estava conversando há pouco tempo com um religioso, ele é mestre de uma religião aí, e por fim, quando terminamos, passamos o dia trabalhando, aquele homem não parava de falar comigo, e o assunto era bom, e depois por fim ele disse que não tinha céu nem inferno. E aí eu fiz umas colocações para ele, e falei com ele que ele decidisse se era justo, depois do homem ser tão mau, tão perverso, que não houvesse nenhuma punição para ele, que o fim dele fosse um fim comum,
igual aos outros, igual uma criança, uma pessoa justa. E ele pegou e começou a meditar, disse: rapaz, não seja conduzido pelos homens, creia na Bíblia, creia na palavra de Deus, leia a palavra e creia que o homem precisa de salvação, porque o homem que desobedece a Deus está debaixo da ira de Deus, e a decisão ou é o céu ou o inferno. Você não pode passar por esta vida aqui sem Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. A Bíblia fala, e eu guardo comigo já há muito tempo, gosto de recordar esse texto, Jesus falando sobre o mendigo, e hoje já citei isso pela manhã, e o homem rico. O mendigo creu e foi salvo. O rico foi para o Hades, onde havia um tormento terrível ali, e ele pediu que enviasse um mensageiro para que pregasse aos seus irmãos. Aí ele lembrou que tinha família, tinha 4 irmãos, que ele não queria que os irmãos dele fossem para aquele lugar de sofrimento. Mas aí Abraão disse para ele: rapaz, não tem possibilidade, é um abismo entre nós e vós, não há como, não existe acesso, não há condição. Então quero dizer que enquanto você vive agora, tenha temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não importa o quanto você tem de dinheiro, quantas faculdades você fez, eu quero dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tenha temor a Deus. Sabe por quê? A vida é um vapor, ela passa. O homem é como uma sombra que passa, como a erva que murcha, o sol bate, depois você não sabe nem mais o local onde estava. Como as pessoas que já passaram por essa terra, você sabe do endereço. A pessoa viveu uma vida ali inteira, mas você não tem noção. Tudo passa, tudo acabou e ponto final. Aquela alma vai ter um encontro com Deus. Então é Cristo, Cristo é o caminho. E aqui em seguida, depois que o Senhor resistiu, disse que não tentarás o Senhor teu Deus, novamente o transportou o diabo, verso 8, ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas tudo que o diabo quer é que você se dobre a Ele. Não se sinta incluído em um lugar que você precise beber ou fumar. Não se sinta incluído em um lugar em que você tenha que fazer o que as pessoas fazem. Não deixe ninguém te manipular, não importa a idade que você tenha, seja forte. Tenha uma decisão de não seguir o conselho de ninguém, de absolutamente ninguém. Ouça apenas os seus pais, ouça o seu pastor, né, sendo homem de Deus. Ouça sua mãe e seu pai. E você que é homem já maduro, também não siga as amizades de um botequim, né, de nenhum segmento que vai corromper a sua integridade, a sua honra, a sua moral. E esse texto aqui, ele é decisivo. Quando Satanás leva o Senhor ali, é como se estivesse levando qualquer um de nós e mostrasse em um momento, em um espaço de tempo, a glória do mundo, toda a glória, a fama do mundo, e onde mexeu comigo o escândalo que está acontecendo ali nos Estados Unidos. O nome do abençoado lá é Bidi. Esse homem é um rapper muito famoso, magnata da música, um homem muito poderoso. E nas festividades dele, ele põe muita gente poderosa ali. E várias pessoas do nosso Brasil até estiveram ali com ele. Pessoas famosas que eu vim assistindo também. E aquilo me chocou muito, a perversidade dessa gente em relação às crianças, os músicos todos. E aí você vê o testemunho, por exemplo, de uma mulher poderosa, conforme essa Lady Gaga, ela chora do que eles fizeram com ela. Esse Jesse Bieber, ele chora, todos em depressão, porque quando eles iam para as festividades dele, o que ele fazia é uma prática que todo mundo conhece, as pessoas eram dopadas ali nas suas festividades, eram filmadas, e depois, quando queriam processá-lo, ele usava as imagens contra as pessoas e chantageava. Hoje ele está a possibilidade de uma prisão perpétua para ele hoje. Um cara muito rico, muito poderoso. As pessoas o procuravam por causa do dinheiro. E ali tem jogadores de basquete,
jogador de futebol, até o nosso querido Neymar esteve com ele. Só que ele abusava das pessoas, ele abusava sexualmente das pessoas, principalmente de crianças. Então, a Anitta esteve com ele, várias pessoas que nós conhecemos estiveram com ele. Se você puder abrir, vai lá no Face, dá uma olhada, para você comparar, para fazer comparação entre o que a Bíblia diz, a fama do mundo, o dinheiro, seduz as pessoas. É vergonhoso o que o diabo quer fazer com o ser humano, ele quer te humilhar. Sabe que todo tipo de sexo, irmãos, que sai daquilo que está escrito e determinado por Deus, é claro que isso daí é invasão espiritual, é ação do diabo para humilhar a pessoa. Todo é. Deus não aprova. E Satanás, ele quer desonrar a imagem e semelhança de Deus. Ele quer desonrar a pessoa. Ele quer levar a pessoa a um estado de depressão profunda e terrível. Mas eu quero dizer para você, é maravilhoso conhecer a Cristo e saber que há uma esperança. A esperança está em Jesus. E não há acusação nenhuma em Cristo. Ele é o Pai que acolhe o Filho, que abraça e está pronto a recebê-lo. Não importa o que aconteceu com você, o que fizeram contigo, o Evangelho nunca mudou. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que todas as suas obras. Mas aí, vai lá em nome de Jesus, faça comparação. Seriados que eu assisti, pessoas que você via na televisão o tempo todo, fazendo coisas absurdas. E eu vi, meu Deus, como o mundo precisa de Jesus. Eu tendo Cristo, ainda perdi o meu tempo assistindo esse pessoal tão infeliz. E eles têm fama, têm dinheiro, mas não têm Jesus. Do que adianta o homem viver nessa vida e não ter Cristo? Meu Deus, como Satanás é terrível, como ele não tem misericórdia. Ele de fato veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, se eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Salvador ainda continua a salvar, e Ele continua a curar e a libertar. Eu quero lhe convidar a ficar de pé nesse momento, amém? Nós vamos estar orando ao nosso Deus, aleluia. E eu quero lhe convidar aqui para que você venha receber a oração. Você que deseja ter um encontro com o Senhor Jesus, não tema, entrega a sua vida ao Senhor nessa hora. Ele tem o poder de libertar a sua alma, de curar você de qualquer dificuldade, problema de ordem espiritual, de devolver a paz. Você que está atribulado, nós estamos orando por sua vida, vamos estar orando por sua vida nesse momento. Já estamos encerrando esse culto. Tem uma alma para Jesus essa noite, eu lhe convido, entrega a sua vida a Jesus. O mundo é ilusão, o mundo passa, a sua concupiscência passa muito rápido, e a sua opressão, é só sofrimento, enquanto que em Cristo há uma paz verdadeira.